Estava meditando na palavra de Deus e eu queria trazer uma reflexão para nós hoje. 2 Timóteo 2,5 fala assim: o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. A versão da mensagem ela diz assim: o atleta que se recusa a jogar conforme as regras nunca conquistará um título. Então eu gostaria de falar sobre um destino, sobre um lugar que a gente deve ir, sobre uma linha de chegada. Eu não sei se você já ouviu a frase, bastante sobre essa frase, que ela diz assim: não importa a maneira que você começa, mas sim como você termina algo, não é? Essa frase faz todo sentido, não faz? E eu li essa frase recentemente e eu fiquei pensando assim: nossa, sim, é importante, muito importante como a gente termina algo. Só que nesse meio termo existem muitas pessoas que se paralisam na metade do caminho, porque o meio parece que é o mais complicado ali, né? Às vezes a gente está focado em como começar alguma coisa e também está focado, nossa, eu preciso terminar bem. E de fato nós precisamos terminar bem aquilo que nós começamos, mas é muito importante nós focarmos no meio, sabe? Porque o meio, quando acontece algo que nos paralisa, quando acontece algo que quer cegar a nossa visão, quando acontece algo que nós nos vemos acuados ou estagnados, a gente tende a parar. Então o apóstolo Paulo está orientando aqui a Timóteo sobre uma batalha da vida, e o que conta para Deus não é o resultado final, mas é a forma que nós lutamos, a maneira que nós lutamos, a maneira que nós enfrentamos esta linha, esse caminho que é traçado para nós. Paulo ele fala também a Timóteo, ele ensina a Timóteo que ele poderia ser um campeão reprovado por Deus ou um derrotado aprovado por Deus. Então na nossa vida cristã o que conta para Deus não é o lugar onde estou, mas quem eu sou. É algo muito interessante que a gente precisa pensar aqui, que quem se impressiona com as nossas posições na vida, com os nossos títulos, com aquilo que nós temos ou não, são os homens e não Deus. Deus busca aquilo que nós somos em essência, não o que nós fazemos. E o troféu para nós aqui é agradar a quem nos alistou. Quem que te alistou? Quem alistou você? Não foi homens, não foi nem você mesmo, foi Deus. Esse é o nosso maior troféu. Felicidade, ela não é onde a gente chega, mas é como a gente chega. Então não pense que você vai ser feliz se você chegar até aquele lugar que você quer. Mas e se você usou outras estratégias, outras maneiras não tão boas de se chegar àquele lugar? Talvez quando você chegue, você pode se frustrar. O que nós precisamos mesmo é se atentar aos pequenos detalhes da vida, às micro-bênçãos diárias que o Senhor proporciona para nós todos os dias, sabe? Para que quando você chegue à macro-bênção, para que quando você chegue ao alvo, aquele uau, era isso que eu queria, você seja satisfeito, você esteja satisfeito, porque você soube aproveitar as micro-bênçãos, as pequenas bênçãos, as pequenas porções que o Senhor derramou para você diariamente. É isso que conta. Às vezes a gente perde a dignidade no meio do caminho porque a gente começa a comparar a nossa vida com a vida do outro, com aquilo que o outro está conquistando, onde o outro chegou, eu ainda não cheguei. Cada um tem um caminho, cada um tem uma direção, um destino, um propósito. Nós precisamos encontrar o nosso propósito em Deus. Cada um tem a sua trajetória de fé em Deus. O importante é como você faz para chegar lá. Nós precisamos começar bem, nós precisamos muito terminar bem, mas também nós precisamos atentar ao caminhar. Então que nós constantemente sejamos coroados porque andamos dignamente com Deus. Não em perfeição, porque nós não somos perfeitos, de longe nós não seremos perfeitos, mas que nós caminhemos dignamente todos os dias. E eu quero ler para vocês aqui Romanos 7, do 14 ao 18, que diz assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois eu sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que eu faço é errado, isto mostra que eu concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas eu não consigo.
Apóstolo Paulo falando aqui da luta constante que nós temos todos os dias, diariamente, todos nós não podemos ser hipócritas e falar que nós já chegamos à perfeição. Não existe isso. Não existe cristão perfeito, existem cristãos que estão lutando diariamente para se parecer com Cristo. Nós precisamos pensar, a lei de Deus é espiritual, eu não. Minha natureza não é espiritual. Então Paulo fala sobre uma eterna luta entre o que é bom e o que é correto. É uma escolha. O versículo 20 fala assim: então se faço o que eu não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo diz a respeito da luta existencial do homem, aquela luta que nós travamos diariamente. Nós estamos em guerra, nós estamos em jogo, nós somos os atletas e a maneira que nós jogamos, nós precisamos seguir algumas regras para que a gente chegue ao destino, para que a gente seja coroado, para que a gente seja aprovado. Isso não quer dizer que nós não vamos falhar, vamos falhar muito, nós somos seres humanos, não se cobre tanto, porém, escolha sempre, diariamente, obedecer a Deus. Então, de tudo que eu falei aqui, o que eu quero mais que a gente grave na nossa mente é que Jesus, ele é um presente real para nós. Ele tem um destino final para nós, sim. E é muito importante nós sabermos como nós estamos caminhando para chegar até lá. Talvez você no meio do caminho tenha vontade de desistir ou desistiu. Eu quero dizer para você, levanta, continua, anda mais um pouquinho, persevera mais um pouquinho. Escolha todos os dias ouvir a voz de Deus. Mais do que ouvimos a nós mesmos, porque eu não sei você, mas eu ouço muito a mim mesma e às vezes eu fico frustrada por algumas coisas, por alguns caminhos, por algumas linhas de chegada que não foram concretas na minha vida. Mas aí eu lembro que Deus tem um destino final para mim. E Ele é melhor do que o meu, é melhor do que o que eu escolhi. E se eu errei aqui, eu posso me levantar e continuar mais um pouco. Posso perseverar mais uma milha e eu posso vencer. Porque a Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, inabaláveis. Eu falei sobre um Deus inabalável e Ele é totalmente inabalável. Então eu quero que nós também sejamos pessoas inabaláveis, que vencem, que perseveram, que persistem, que não desistem, que tenham uma linha de chegada e cheguem até o fim. Escolha caminhar com Deus em todo esse trajeto e eu tenho certeza absoluta que você vai chegar a um destino que Ele traçou para você, que é melhor do que o que nós traçamos para nós mesmos. Amém? Deus te abençoe.